Olá, sejam bem-vindos à aula sobre fundamentos do transistor bipolar de junção. Essa aula foi dividida em duas partes. Na primeira, vamos falar dos aspectos teóricos e na segunda, exemplos de cálculo que possibilitam a escolha dos componentes adequados conforme o projeto desenvolvido. Aproveite para clicar no joinha, deixar o like no vídeo se estiver gostando desse conteúdo, além de se inscrever no canal. É gratuito e com isso você acompanhará os próximos vídeos neste curso de eletrônica analógica, fundamentos e outros temas na área de engenharia elétrica. Recomendado para profissionais e estudantes da grande área da elétrica. Então desejo aí uma ótima aula a todos. Falar de alguns elementos principais aí desse assunto, né? Mostrar alguma coisa de cálculo. Então o objetivo é revisar, retomar aí o que é, né, o transistor bipolar de junção. A gente falou que existem diferentes configurações e também que ele opera em 3 regiões diferentes. Aprender a calcular os parâmetros elétricos básicos, corrente, tensão, em circuitos de corrente contínua, ter noção sobre as informações aí presentes no datasheet. Então, o que é o transistor bipolar de junção? A gente viu que é um componente eletrônico com 3 terminais destinado a comutar circuitos eletrônicos. A sua função é realizar então o chaveamento, comutação, a partir de abrir ou fechar os seus contatos. Similarmente, é uma chave mecânica. Também pode ser usado para amplificar correntes, né? Sendo aí a atuação como amplificador. Dentro dessa linha de aplicação, ele é encontrado principalmente em lógicas, né? Famílias de lógicas de circuitos integrados, como por exemplo a lógica TTL. Então ele pode ser bipolar ou unipolar, de acordo com a condução aí de corrente elétrica. No caso, ele é bipolar, né? Aí o que eu quis dizer, existem transistores que são unipolares, né? Que é nas aulas seguintes que a gente vai falar do transistor de efeito de campo. Então aqui uma analogia bem comum aí de se fazer, pensar aí na corrente elétrica como sendo um fluxo de elétrons, né? E você tem a corrente de água, né? Um fluxo de água através de uma tubulação. A entrada da tubulação recebe a água e sai ali na outra extremidade, regulada por um registro. Né? Então a abertura ou fechamento do registro dessa torneira vai permitir a passagem da água, né? De uma extremidade para outra. Da mesma maneira, a gente pode fazer analogia aqui com o transistor bipolar de junção. A polarização do terminal de base, ou seja, o nível de corrente circulando no terminal de base, vai permitir que haja um fluxo de elétrons, né, que haja corrente elétrica do terminal do coletor para o terminal do emissor. Então, o transistor bipolar de junção, ele é regulado por meio da polarização do seu terminal de base. O transistor ele é um semicondutor que também apresenta a junção PN, da mesma maneira que nós vimos no caso do diodo. Então ele tem 3 terminais, né? Então ele pode aparecer como um material do tipo N e 2 materiais do tipo P, ou um material do tipo P e 2 do tipo N, que daí é o transistor NPN.
Diferente do diodo, ele apresenta níveis de dopagem diferentes nas camadas, né? Essa imagem que eu destaquei aqui embaixo à direita é a configuração mais usual, que é o tipo NPN. Então você vê pela dimensão do terminal de base, você vê que a camada P ali ela tem uma dopagem, né, menor do que a camada N. Então são misturadas ali menos átomos de impureza em relação à camada N. Então ele tem um princípio de funcionamento bastante parecido com o diodo, né? Então ele pode ser entendido como dois diodos. Um diodo entre a base e o coletor e um outro diodo entre a base e o emissor. A polarização desses diodos, né, a gente pode entender assim, vai determinar a região de operação do TBJ. Outra classificação que é colocada é quando você tem cada um dos três terminais pode ser colocado no GND do circuito, né? Pode ser colocado na referência do circuito. Então, se for o terminal de base, é chamado base comum, ou o coletor comum, ou o terminal do emissor, na referência da fonte de alimentação, que faz a polarização, né? E você tem o emissor comum, né? Então aqui está destacada a configuração NPN com emissor comum. Na simbologia, tem uma flecha representando o sentido da corrente, o sentido convencional da corrente, né? Então, quando ele está polarizado, né, quando tem corrente aplicada na base, terminal de base, existe um fluxo de corrente do coletor para o emissor. As regiões de operação, né? Então, a região ativa ou linear é quando a junção PN referente à base e o emissor está polarizada diretamente. Então, a tensão maior ou igual a 0,7 volts. Nessa região, a tensão entre a base e o coletor é negativa. Então, está polarizada reversamente. Na região de corte, duas junções PN são polarizadas reversamente. Então, na região de corte, o transistor pode ser entendido como um circuito aberto do coletor para o emissor, né? Então ele não apresenta corrente, passagem de corrente. E na região de saturação ele pode ser visto como um curto-circuito entre o coletor e o emissor. Então as duas junções PN ficam polarizadas diretamente nessa região. Então aqui uma curva representando a corrente de coletor e a tensão entre o coletor e o emissor, né? Nós temos ali as regiões de operação, sendo que no início desse gráfico tem uma região achurada aqui, que representa o comportamento na saturação. Aí esse traçado vermelho aqui embaixo é a região de corte. E aqui na linha destacada aqui, né, em verde, você tem a variação linear, né? Então a corrente de base aplicada no terminal de base define o nível de corrente que ele vai apresentar, né? Então, quanto maior a corrente aplicada na base, maior vai ser a corrente circulando no coletor para o emissor, né? Então, aqui no gráfico, região linear
tensão VBE positiva e tensão VBC negativa. Exemplos de aplicação do transistor bipolar de junção, né, o TBJ. Então, em circuitos de baixa potência, ele pode trabalhar manipulando sinais, né? Então, você tem duas maneiras comercialmente aí disponíveis, que são mais encontradas, para fixar ele numa placa de circuitos, né? Então, aqui é o modo que a gente fala SMD, sobre a superfície, e aqui o modo que aparece na eletrônica em geral, que dá para visualizar bem os três terminais dele. O exemplo do BC535, que está nessa imagem. Então, na área de instrumentação eletrônica, né, você está fazendo ali uma manipulação do sinal, querendo elevar a amplitude do sinal. Ele é muito empregado para isso. Também para sinais e para pequenas amplificações, você tem o caso de média potência. Então, ele já é projetado para suportar níveis um pouco maiores de corrente em relação ao caso anterior. Então, as duas imagens ali. E amplificações de alta potência, né? Então, a imagem aqui embaixo. Então, aqui o exemplo de aplicação envolvendo circuitos de áudio, né? Então, amplificador de áudio. Dá para ver ali os dissipadores térmicos, o componente fixado ali nos dissipadores para dissipar calor, né? Evitar que ele aqueça demais. Aqui uma placa de circuito impressa representando a estrutura. Do lado direito, uma outra aplicação também com circuito impresso e o transistor no dissipador térmico. Aqui já família de circuitos integrados pela lógica TTL. Para, por exemplo, formar as portas lógicas, né? Porta AND, NOT e OR. Bom, então algumas aplicações envolvendo a análise CC do TBJ. Então, em circuitos de corrente contínua, com o TBJ, ele pode ser analisado através dos métodos já conhecidos. Então, leis de Kirchhoff das correntes, lei de Kirchhoff das tensões. Então, analisando esse circuito aqui da esquerda, né, vendo aí o comportamento das correntes, a corrente de base mais a corrente de coletor é igual à corrente do emissor. Essa é uma primeira relação que pode ser aplicada. No circuito da direita, né, considerando a tensão VCC de alimentação, o resistor de base e o transistor bipolar de junção, entre a base e o emissor, nós consideramos que tem uma tensão aqui VBE. Então, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha, nesse caminho fechado, nós temos, aqui considerando que está na referência do circuito, então o emissor está na referência, então nós temos menos VCC, RB e B, que é a queda de tensão no resistor de base, mais a tensão VBE igual a zero. Então a corrente de base é VCC menos VBE dividido por RB. Relações que são utilizadas aí frequentemente: tensão entre a base e o emissor, 0,7 volts.
Então, feita essa aproximação, considerando aí o material semicondutor baseado em silício, e a corrente do emissor pode ser considerada aproximadamente igual à corrente do coletor. Pela lei de Kirchhoff das correntes, nós vimos que a corrente de base mais a corrente do coletor. Como a corrente de base tende a ser muito menor do que a corrente de coletor, essa aproximação é válida. E vai facilitar alguns cálculos aí que nós vamos ver. E na região linear, nós temos que a corrente de coletor é igual a beta vezes a corrente de base. Então o transistor opera como amplificador de corrente. Nessa curva aqui que vocês observam do lado esquerdo, para diferentes valores de corrente de base, você tem ali as correntes aplicadas no coletor. Então vejam que para correntes de base da ordem de 10 microamperes, a corrente de coletor está entre 1 e 1,5 miliamperes. Subindo para 20 microamperes, a corrente de coletor já subiu para acima de 2 miliamperes, né? E assim por diante. 50 microamperes, ela fica entre 4 e 5 miliamperes, né? Então ele tem um beta acima de 100 aí, né? Mais ou menos um ganho aí de 100 vezes nesse componente. Do lado direito, a relação da tensão base-emissor e corrente de base. Então ele tem esse comportamento. Vejam que com a tensão aplicada no coletor em relação ao emissor, ele tem um aumento maior ou menor na curva. Então ele tende a ter um aumento maior ou menor. Essa curva aqui é muito parecida com o que nós vimos lá no diodo, né? Que é justamente uma junção PN aqui. E aqui as principais, então, o limite de operação e principais parâmetros elétricos que devem ser corretamente calculados e projetados para o componente funcionar de maneira adequada. Então ele tem um limite de potência máxima, que é o produto entre a tensão coletor-emissor e a corrente de coletor. Então nós devemos ser capazes de calcular essa corrente de coletor, observar o nível de tensão entre o coletor e o emissor e ver qual o nível de potência que ele está dissipando e se ele está de acordo com escolher, no caso, um componente com uma limitação aí superior, né, ao valor calculado numa determinada aplicação. Isso então é super importante. Aí nós tendemos aí a fazer cálculos envolvendo corrente de coletor, corrente de base, tensão coletor-emissor, são os parâmetros básicos, né, e também tensão do coletor, tensão do emissor, tensão da base. Aqui extraí de um dado de fabricante, né, alguns parâmetros. Então o fabricante ele já especifica algumas condições aí de máxima operação e recomenda que o componente trabalhe em valores inferiores a esses limites máximos, né, podendo aí prejudicar o funcionamento do TBJ caso ele atinja esses patamares e reduzir inclusive a sua vida útil. Então nesse exemplo o BC550, né, ele vai até 50 volts de tensão entre a base e o coletor. Entre o coletor e o emissor ele vai até 45 volts. Base e emissor ele vai até 6 volts. Corrente de coletor dele vai até 100 miliamperes. E não pode extrapolar 500 miliwatts de potência. Então é o limite de potência. Chegamos então ao final desta aula em que vimos os conceitos básicos do TBJ.
Na próxima aula, veremos como analisar o circuito QTBJ em corrente contínua, possibilitando obter os parâmetros elétricos de corrente, tensão, que justificam a escolha do TBJ em conformidade com a aplicação desejada. Obrigado, não esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal e até o nosso próximo encontro.